Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou o pastor Ademir de volta para mais um vídeo, tá bom? Dessa vez comentando aqui um pequeno comentário novo no vídeo, no meu canal, e também comentar um post que eu vi no Facebook, tá? Então, eu queria primeiramente agradecer ao irmão Rosival Souza, tá? Comentou aqui num vídeo que eu fiz sobre como entrar na igreja reformada. Aliás, como entrar não, pô. Como encontrar uma igreja reformada. Como entrar? É só achar uma e entrar, né? Como encontrar uma igreja reformada. O irmão comenta bem assim: cheguei recentemente ao canal, gosto do seu comentário e ensino. Ainda não sou membro de uma igreja reformada, mas já me sinto reformado. Seja muito bem-vindo, meu irmão, viu? Deus abençoe a sua vida. Meu incentivo é para que o meu irmão continue estudando, não é? Aproveitando o conteúdo aqui do canal. Qualquer dúvida é só perguntar, beleza? Estamos aqui para isso, tá? Na medida do possível, é claro, né? Sempre que eu tenho tempo para responder o pessoal aqui, mas eu me esforço para responder, né? Todo mundo, me esforço. Algum outro acaba passando, né? E os irmãos têm que ter um pouco de paciência comigo também, porque eu sou um pastor, né? Então eu tenho muitas tarefas. Toda semana, sabe, estudo, sermão, prego 2 vezes no domingo, ainda tem ensino quarta-feira, sem contar visitas, sem contar catequese. Então tem muita coisa, sem contar, não é? Minha família, que eu também tenho que cuidar, pastorear, dar atenção. Então tem uma série de atividades, né, que acabam me comprometendo. E, portanto, não é sempre que eu tenho tempo para poder estar respondendo assim. Mas eu agradeço ao irmão pelo comentário, tá bom? Muito obrigado mesmo. Continue se desenvolvendo aí cada vez mais, conhecendo mais sobre a fé reformada, tá bom? Deus abençoe você nessa jornada. Bem, eu vou comentar rapidinho aqui, na verdade, né, algo que eu já tenho comentado no canal há algum tempo, que tem a ver justamente com catolicismo romano, especificamente sobre o tema de retorno, não é? Tem um post aqui no Facebook, eu dei uma assistida de um vídeo aqui, de um perfil chamado A Fé Explicada, e o que acontece? Tá aqui, ó, o título: Conversão ao Catolicismo, aí hashtag testemunho ex-protestante, tá? Esse tipo de, digamos assim, fenômeno, né? Eu vou chamar de fenômeno logo, tem acontecido muito, né? E o que acontece? O irmão comentou aqui: se tornou idólatra, porque leu que o rapaz foi criado, nasceu no seio do protestantismo, pai pastor, passou por várias comunidades e tornou-se católico romano, não é? E ele colocou aqui: o irmão se tornou idólatra. E eu respondi, né? Fiz um comentário grande e depois eu respondi exatamente no comentário que o irmão fez sobre o idólatra, que foi: graças e paz, irmão, esse jovem não se tornou idólatra por se tornar católico. Leia meu comentário acima. Aí eu fiz um textão aqui, né? Um comentário um pouco comprido, tá? Eu vou ler aqui, certo? Porque tanto tá no Facebook como vocês também vão ter acesso aqui. O que eu coloquei aqui, ó: notoriamente, esse jovem é mais um fruto podre que nasce no seio protestante. Obviamente, ele não conheceu uma igreja protestante realmente bíblica, confessional, que demonstre coerência a respeito à tradição. Infelizmente, ele caiu no caldeirão evangelical relativista e chegou à conclusão que evangélicos honestos não tiveram conhecimento de igrejas históricas sérias chegariam. O evangelicalismo / protestantismo é falso. Essa é a conclusão que muitos acabam chegando quando o evangélico ele é honesto, não é? E ele consegue realmente perceber as incoerências que existem no evangelicalismo, sendo um cristão honesto e querendo realmente servir a Deus e ser fiel, ele vai admitir esse problema. Entende a situação? E aí, qual é a conclusão? Cada igreja tem uma doutrina e uma prática diferente das outras, uma verdadeira metamorfose ambulante. Cada comunidade tem uma origem bem particular, sem conexão com a igreja em seus primórdios. Isso aqui é um detalhe, cara, que não adianta negar não, viu? Eu não passo pano para evangélico não. Sou um pastor protestante, reformado, tradição reformada, tá? Reformado de verdade, tá? Confessional. Mas eu não sou um defensor do protestantismo. Isso aí, para mim, é claro, né? Eu tenho opinião, sim, quando eu vejo coisas erradas eu digo, tanto de um lado como do outro, mas eu não fico nessa coisa política, sabe? De dizer que nós somos os bastiões da verdade e todos aqueles que não são reformados estão errados. Não. Eu tenho uma confissão e eu então defendo a minha confissão, mas
eu tenho cuidado com relação a isso. Eu vou dizer que certas coisas são absurdas, né? Porque são de fato, não tem nem como eu considerar isso tanto no catolicismo romano como também no evangelicalismo, certo? Mas um ponto aqui muito importante para compreender é que o que um cristão protestante honesto, não é, fazendo uma avaliação do que é o evangelicalismo, não é, o que ele faz quando ele descobre isso, que você tem um mundaréu gigantesco de comunidades evangélicas, protestantes, e cada uma tem uma origem muito particular. É como se a igreja fosse a minha denominação. Você está entendendo a situação? E basicamente por conta disso eu trato todas as outras comunidades, não é, ou igrejas históricas, por exemplo, como se fossem falsas. Como se fossem falsas, não porque eu fiz uma avaliação de seus dogmas, de suas doutrinas, e realmente consigo, de maneira consciente, bíblica, não é, coerente, dizer aquilo não está correto, aquilo não está correto. Não é por causa disso. Não é? Essa rejeição tem muito mais a ver com a minha igreja é a igreja certa. Então, se a minha igreja é a igreja certa, consequentemente a outra é errada. Tá? Então, cada comunidade acaba tendo uma origem muito particular, como se fosse a própria origem da igreja. E isso é lamentável, primeiro porque é mentira, é uma enganação esse tipo de coisa. Não é? A igreja não começou ontem, não começou há 50 anos, nem mesmo há 500 anos. Não é? Eu, como um pastor reformado, não vou olhar para a grande reforma protestante e dizer que ali é a origem da igreja. Isso não faz sentido, nenhum. E tem gente que eu sei que trata assim, mas não faz sentido. Certo? Eu não me sinto obrigado a defender, não é, qualquer grupo que seja na igreja, não é, das igrejas. Nenhum. Tá? Eu confesso a fé reformada de maneira consciente. Não tenho nenhum tipo de pressão sobre mim, não. Então eu não tenho nenhum compromisso em defender a fé reformada só porque eu faço parte do grupo. Não. Se eu não concordar, eu vou dizer. Então, continuando. Então, em meio ao turbilhão de teologias, ensinos e heresias, ele se deparou com a tradição da igreja antiga. Então, essa tem sido a experiência mais comum, irmãos, que esses ex-protestantes, aqueles que retornaram ao catolicismo romano, então redescobriram, né, a fé católica romana, eles têm apresentado. Né, eles realmente acabam caindo nesse turbilhão, nesse caldeirão de emoções protestantes, evangélicas, e acabam realmente perdendo a razão de ser. Muitos acabam indo nesse relativismo, vão pro ateísmo mesmo, cara, porque, poxa, todo canto é uma doutrina diferente. Se eu vou, tem a igreja pentecostal e suas ramificações, que nessas ramificações não são ramificações somente de, digamos assim, de nome denominacional, mas também de prática de doutrina. E aí você tem neopentecostalismo, igreja batista, igreja presbiteriana, tem um monte de comunidades congregacionais e tudo, várias, renovadas, avivadas e não sei o que mais, e cada uma, não é? Cada núcleo desse acaba tendo práticas e doutrinas diferentes. Então a pessoa que está ali querendo servir a Deus com sinceridade, quando vai para esse tipo de situação, de contexto, né? Aí olha, vai para uma comunidade, pensar que não, percebe charlatanismo, aí vai para uma outra, porque eu não posso parar de congregar. Eu entendo que como um cristão eu sou chamado para congregar. Então é alguém honesto, não é como um desigrejado, que é um hipócrita, sem vergonha, né? Perdoa a expressão. Desigrejado para mim é um sem vergonha. Eu não dou moral, sabe? Eu não quero nem ouvir, eu não quero nem falar. Para mim, perdeu a moral. Se o cara não congrega em uma comunidade cristã, porque ele está dizendo que não, porque a igreja é coisa de homem, eu não quero nem sabe, conversa. Essa pessoa para mim é louca, tá? É louca. Eu vou dizer logo assim, é louca. Converse com qualquer um de qualquer outra comunidade cristã, por mais que seja diferente da minha, tá? Mas eu o respeito já por essa premissa. Ele entende que tem que congregar, não é? Dentro do contexto do cristianismo, sendo uma comunidade de fato cristã, eu tenho todo o prazer de conversar com o indivíduo. Sim, com sinceridade, com honestidade, colocar as cartas na mesa e dizer porque eu penso assim, ouvir porque ele pensa assado. Isso para mim tá de boa, tá tranquilo, tá? Eu não gosto de fazer proselitismo, não. Eu gosto de apresentar com honestidade a fé que eu tenho, a minha confessionalidade, e a pessoa que faça a sua parte também. Agora, se o indivíduo falar bem assim, não, igreja é coisa de homem, então, ó, quero nem saber. Nem. Vaza aqui! Vai ser logo assim, sabe? Não passo com esse negócio, não. Mas o ponto é, o cara então é honesto, sincero,
quer servir a Deus, entende que tem que congregar, e então ele sai dessa comunidade charlatã e vai para outra. Quando chega lá, nessa outra comunidade, ele percebe que essa comunidade não tem identidade. É uma coisa absolutamente moderninha, progressista, como ele citou aqui no vídeo, por exemplo. É bem progressista, uma comunidade cristã, mas que acaba abraçando princípios progressistas. E aí ele fica chocado, tipo, mas peraí. Eu estou aqui numa comunidade que é evangélica, não é? Portanto protestante, mas aqui eu estou ouvindo o pastor colocando outros elementos de outras religiões no culto e ensinando como se fossem verdades. Sabe, tipo, quer dizer que Cristo é Deus, mas as demais religiões também estão corretas? Então esse irmão que é sincero e sabe que Cristo é o único caminho, não tem como ficar aqui, poxa. Aí vai para uma outra comunidade, porque ele sabe que não pode congregar. E quando chega na outra comunidade, do mesmo jeito. Mais uma comunidade progressista, ainda com elementos diferentes, mas progressistas. Não é? E chega numa comunidade evangélica, onde você tem conceitos, né, progressistas políticos, ideológicos nesse sentido, não é? E basicamente ali, pecado é coisa do passado. Pecado é um conceito retrógrado, não cabe mais no século XXI. Então lá todo mundo vive deliberadamente no pecado, sabe? Tipo, não tem esse negócio de você guardar castidade, esperar casamento, não é? As coisas não obedecem à natureza na qual foram criadas, se é que você me entende. Então, ele olha assim, peraí, rapaz, isso está errado. A Bíblia não ensina isso não é cristianismo. E então sai para uma outra comunidade. Quando chega nessa comunidade, essa comunidade se diz Igreja de Deus, Igreja Fiel, e é uma comunidade pentecostal, não é? E lá eles falam que tem os dons, e os dons estão em vigência, e pessoas falam em línguas estranhas, e lá acontece cura e milagre, mas o irmão olha e percebe, peraí, eles estão falando isso, mas eu não estou vendo ninguém sendo curado de verdade aqui. E nem estou enxergando propósito para esse monte de gente falando, né, emitindo esses sons estranhos, dizendo que são línguas dos anjos, por exemplo. Isso não parece uma coisa coerente, sabe? Isso não parece ter muito sentido, não é? Eu não estou vendo coerência nisso. Observa um culto que não demonstra reverência de jeito nenhum, é uma coisa bagunçada, todo mundo grita, todo mundo fala, todo mundo pula, roda, sapateia, e vai para uma outra comunidade que também é pentecostal, ali já muda, já é um negócio um pouco mais moderninho, e depois vai para uma outra pentecostal e muda de novo, não é? Aí já tem um apóstolo, depois para onde é um pentecostal tem um pai apóstolo, e as coisas vão piorando cada vez mais. Aí vai para uma igreja batista, porque ouviu dizer que a igreja batista é uma igreja tradicional, então ele pensa, opa, talvez eu fique aqui porque, poxa, a igreja batista é a igreja tradicional. E pensar que não, quando ele vai para o culto, é a igreja batista do avivamento. E mais uma vez tem um monte de gente rodando. E ele fica confuso, peraí, mas não é igreja batista? Como é que é pentecostal também? Porque é a mesma coisa da outra. Ou então vai para uma igreja presbiteriana, né, pensando assim, olha, agora sim, eu acho que eu vou para uma igreja correta, né? Poxa, a igreja presbiteriana é uma igreja que eu ouvi dizer que é... Eu ouvi dizer que é uma igreja reformada, de tradição reformada. Não é? Lá eles subscrevem confissões, os padrões de fé de Westminster, e quando chega nessa comunidade, primeiro percebe que o pastor dá umas ideias no culto que denuncia que ele é meio arminiano, sem contar que o culto é avivado. E aí o irmão fica mais uma vez confuso. E é pulando de galho em galho, tá? Os irmãos presbiterianos que me entendam, eu não estou falando de quem é presbiteriano fiel, nem dos batistas reformados, não. Estou falando da experiência que geralmente uma pessoa que volta para o catolicismo romano tem quando vai pulando de galho em galho no evangelicalismo. Vocês sabem que é assim. E o que acontece? A pessoa vai, roda, não encontra identidade nessas comunidades, encontra sim um verdadeiro relativismo terrível que sabe, assim, tira toda a credibilidade do evangelicalismo. E então, nessa situação de angústia, não é, em sua honestidade, querendo ser um cristão de fato, que congregue em uma comunidade coerente, ele se depara com a tradição antiga da igreja. Coisa que ele não conhecia, que não foi lhe apresentado, não é? Porque não havia conexão dessas comunidades várias, não é? Dessas várias denominações com a tradição da igreja.
que é apelido de santa tradição da Igreja Católica Romana, não é? Então, vou continuar aqui a leitura. Eu faria uma pergunta a esse jovem. Você vai fazer o quê? Então pronto. A pessoa encontrou a tradição da igreja antiga e então foi chocado com aquilo. Poxa, então a igreja é mais antiga do que eu pensava. A igreja não é uma coisa do século XVI para cá, não é? Nem de 100 anos para cá. A igreja é muito mais antiga do que isso. Então, ora, pela antiguidade só pode ser a Igreja Católica Romana a igreja verdadeira, é a única igreja de Cristo. Porque eu estou vendo que é uma tradição antiga que se mantém até hoje. Então, como é que eu posso pensar em outra qualquer agora? Não dá. Eu faria uma pergunta a esse jovem que passou por tantas comunidades protestantes e, porque discordou de suas doutrinas, de suas práticas, acabou saindo. E muitas vezes essas saídas foi coerente, foi certa, né? Você não vai ficar num lugar também que o absurdo, o desvio não é tão absurdo a ponto de você não ver fidelidade nenhuma na igreja. Então, em muitos aspectos isso é correto. Então eu faria uma pergunta a esse jovem. Você vai fazer o quê quando se deparar com um dogma, doutrina, que você não concorda na Igreja Católica Romana? Você vai fazer o quê? Porque você vai se deparar com isso. Se você for realmente um cristão honesto, sincero e estiver buscando realmente a verdade, uma hora você vai se deparar também com muitas incoerências, com dogmas que não correspondem à doutrina apostólica. Você vai notar em algum momento que talvez haja uma ênfase demasiada na tradição para que você não olhe muito para a Bíblia e acaba aprendendo a tratar a Bíblia Sagrada como se fosse uma coisinha secundária, não é? Ou então vai ouvir de que a igreja tem autoridade sobre a Bíblia, porque a Bíblia foi produzida pela igreja, o que é um argumento muito falacioso. Muito falacioso. Os próprios apóstolos, quando trouxeram o texto do Novo Testamento, eles não estavam fazendo algo que nós podemos chamar de totalmente inédito. Não, eles estavam usando como texto, não é, o Antigo Testamento. Todo mundo sabe disso, tá? Ou seja, no fim, o Novo Testamento nada mais é do que as explicações, não é, das profecias do Antigo Testamento, é o relato do cumprimento daquelas profecias, é a continuidade daquele Testamento antigo. Não é uma coisa que a igreja cristã inventou. Então isso é falacioso. Mas, se o irmão for sincero, se você for sincero realmente, você vai se deparar com isso. Aí você vai fazer o quê? Quando você lê a patrística, faça isso, faça o teste. Estude a patrística com sinceridade mesmo. Não seja hipócrita. Seja como você foi na época do protestantismo. Você cometeu muitos erros, mas você cometeu esses erros tentando acertar. Eu vou pressupor isso. Faça a mesma coisa enquanto você agora é membro da Igreja Católica Romana. Estude com a mesma honestidade, tá? E verifique se você não vai observar, por exemplo, na patrística, tanta incoerência. Eu, como um pastor reformado, confessional, também abraço a patrística. Para nós, a patrística é muito cara. Eu amo a patrística, certo? Eu amo a patrística. Inclusive, pra você ter uma ideia, eu faço devocionais com a minha família, usando, não é, reflexões dos pais da igreja. Mas quando chega em um ponto que eles defenderam, não é, que não condiz com as escrituras sagradas, eu digo à minha família, eu falo, estou lendo isso aqui, nós temos uma programação, então eu vou ler. Mas eu estou dizendo para vocês, eu estou lendo para vocês, discordando, e eu vou explicar o porquê que eu discordo. E mostro a incoerência bíblica. Como que a Bíblia ensina uma coisa e algum pai da igreja ensina outra diferente. A patrística está cheia, não é, de incoerência. Os pais da igreja também subscreveram heresias, tá? Isso não tem como ser negado, pô. A tradição está aí, né? É só estudar, é só avaliar. A minha pergunta é: vai fazer o quê quando você descobrir também essa inconsistência, não é? Porque se manter como instituição, tá, com o mesmo nome, não é, durante tantos séculos, se manter como instituição não significa dizer que há fidelidade ali, apenas um esforço para que a instituição, a estrutura permaneça, mas internamente a sua essência está muitas vezes corrompida. Então, o que é que você vai fazer quando você descobrir isso? Porque você vai. Se você for um cristão de fato, sincero, você vai, não é? Você vai fazer o quê? Você vai voltar ao protestantismo? Você vai se tornar um ateu, de repente? Vai fundar sua própria igreja, como muitos fazem? Não é? Continua a leitura agora. Espero que eu seja
compreendido na minha pergunta, tá? Então eu coloquei isso não para ofender de forma nenhuma, né? Eu já tenho dito aqui reiteradamente no meu canal que eu respeito todas as tradições cristãs, cara. Respeito, simplesmente isso. Às vezes o meu respeito pela tradição cristã, no geral, causa incômodo, não é, aos meus iguais. Então, tipo, há evangélicos ou protestantes, não é, e até alguns que são reformados que não gostam muito, porque talvez eles acabem me visualizando como se fosse como se eu não estivesse defendendo a nossa bandeira. E de fato eu não defendo, não. Tô nem aí pra isso, tá? Se os caras querem ficar nessa tretinha aí antiga, fiquem, morram nisso aí, porque eu não tô nem aí, ó. Nem aí, tá certo? Então, continuando. Lamento por esse jovem que caiu no furacão evangélico, sem ter tido acesso a uma igreja verdadeiramente reformada e confessional, que guarda os credos antigos, que abraça a tradição antiga da igreja, rejeitando apenas aquilo que é contrário às escrituras, e que nunca perdeu a noção de catolicidade da igreja. Porque existe, tá? Existem igrejas assim, que tem tudo isso, ok? Aos protestantes, meus irmãos, não ouso fazer nenhuma defesa. Não vou defender protestantes. Não posso ser hipócrita e dizer que no protestantismo vai tudo bem, porque é uma mentira. Realmente entendo que a Igreja Católica Apostólica Romana desviou-se em muito da verdade. Não posso olhar para a tradição e fingir que as contradições não comprometem sua doutrina. Sim, hoje realmente preciso confessar que estão afastados, que nossa Igreja Mãe abandonou o puro Evangelho. Eu estou falando da Igreja Católica Romana mesmo, né? Eu estou falando isso porque, dando ênfase, porque tem evangelho que acha que nasceu do lajeiro. Vou usar uma expressão bem nordestina, né? Nasceu de lajeiro, foi, porque parece que não perceberam de onde eles vieram, não, né? Eles não sabem de que eles são filhos, certo? Continuando. Mas também não me calo quando protestantes atacam a Igreja de Roma sem terem a menor condição de olhar para muitas de suas comunidades que promovem idolatria, mentira, charlatanismo e paganismo moderninho. Ou seja, eu acabo tendo que me sentindo na obrigação de responder essas coisas, porque eu vejo muitas vezes protestantes atacando a Igreja Católica Romana. Os católicos romanos são idólatras, são papistas e blá, 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 blá. Eu vejo a mesma coisa no protestantismo, a mesma coisa. Entende? Usando em termos, entende o que eu quero dizer? É como se fosse o sujo falando do mal lavado. É a mesma coisa, tá? No meio protestante, vixe, o que tem, meu amigo, é idolatria. Eu nunca vi tanta idolatria. Os católicos romanos são acusados de serem idólatras, não é? De adorarem deuses, não é? Ídolos de barro, de metal. Os protestantes adoram ídolos de carne e osso, né? Ou seja, pastores, cantores, irmãos do manto, irmãos do coque, não faltam ídolos para os protestantes, tá? Sinceramente, a única diferença que vejo é na roupagem. Então, externamente, a Igreja Católica Romana tem uma roupagem, não é? Uma identidade estética que a identifica, não é? Na história, e os protestantes são muito mais, digamos assim, diferentes, muito mais atuais com relação a isso. São desapegados da arte, por exemplo. Então, por conta disso, essa é a única diferença. Porque o miolo, para mim, é o mesmo. Também passei por várias experiências negativas no evangelicalismo, mas, graças a Deus, conheci a fé reformada histórica, confessional, onde descobri uma rica tradição e uma ligação coerente com os pais da igreja. Ou seja, também me via em desespero pelo relativismo protestante, mas pela misericórdia de Deus encontrei uma igreja fiel que tem identidade. Então eu passei pelo mesmo drama. Eu não nasci no seio protestante, eu nasci no seio católico romano. Fiz tudo o que deveria ter feito: primeira comunhão, crisma, fui me confessar com o padre, com o sacerdote. Então eu passei por todo o processo, tá? Minha família é de origem católica romana mesmo. Digamos que eu saí da Igreja Católica Romana com 18 anos de idade, né? Fiquei um ano aí meio ao léu, até que encontrei uma igreja evangélica e fui atraído para essa igreja evangélica não por causa do evangelho, né? Não foi o evangelho que me atraiu, né? Vamos ser sinceros, não foi o evangelho que me atraiu. O que me atraiu é porque tinha muitos jovens na igreja. Eu era um jovem
e eu via aquele monte de jovens fazendo várias programações e aquilo me atraiu, não é? Mas depois de uns anos, tentando ser um cristão de verdade, eu pude perceber tanta incoerência, e eu passei também por várias comunidades, não é? Eu tive experiências com esse misticismo evangélico, com essas loucuras, cara, demais, certo? Muito provavelmente, se eu não tivesse conhecido a fé reformada, eu teria voltado para a Igreja Católica Romana, ainda discordando de um monte de coisas. Eu ficaria tão perdido, mas eu entendia que eu tinha que congregar. Eu nunca me vi como uma pessoa que não pudesse mais congregar. Na minha cabeça, eu tinha que ter um compromisso com Cristo e com sua igreja. Ainda que eu discordasse da denominação, mas eu precisava congregar. Então, para mim, não congregar não era uma opção, tá? E, consequentemente, nesse pensamento, talvez eu tivesse a mesma experiência que esse rapaz aqui. Eu tivesse voltado, porque, mais ou menos assim, eu saí de casa, não é? Rodei pelo mundo, vi que não tem sentido e voltei para casa. Poderia ter acontecido isso comigo. Eu já fui até questionado por outros católicos romanos, né? Por que você não volta para a nave-mãe? Não é? Por que você não volta para a nave-mãe? Tá? Então vamos continuar aqui. Falo isso com todo respeito aos católicos romanos, ortodoxos e protestantes. Então o meu objetivo aqui não é ofender nenhum dos grupos, tá? Eu respeito todos eles de fato. A verdade é que vamos morrer debatendo, tá? Isso aqui é um ponto que... percebe, nós já estamos nesse debate há tanto tempo. Eu não acho que está nem perto de resolver. Certo? Se fosse uma coisa tão segura assim, eu acho que já teria se resolvido. Mas não é desse jeito. Cada um, então, diante de nossas incoerências, de nossos problemas e fragilidades, cada um que defende o seu lado, tá? Eu sou até favorável a isso. Se você tem essa convicção, meu filho, vai em frente, tá? Vai em frente. Não vai querer ficar indo na onda de ninguém. Vá realmente com consciência. Vai em frente. Se é a sua convicção, então defenda o seu lado, certo? Continuando. Mas tenhamos um pouco de sensibilidade para entender que todos os teólogos reunidos da igreja não são capazes de resolver certos problemas causados por nós pecadores. Nossas interpretações falhas, nossa arrogância institucional, nosso orgulho tradicional ou mesmo as revoluções em nosso meio, revoluções que vêm desde 1054. Se é que vocês me entendem? Enquanto esses problemas não se resolvem, olhem para frente, para o porvir, pois Cristo, o único cabeça da igreja, voltará. E ele porá fim a toda contenda. Bem, eu sigo subscrevendo as 3 formas de unidade das igrejas reformadas, a saber, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort, e os 3 credos ecumênicos, a saber, o Credo Apostólico, o Credo Niceno-Constantinopolitano e o Credo Atanasiano, e dizendo em tudo isso só a Escritura. Então, eu realmente prefiro ser assim, tá? Para mim, pessoalmente, é o mais coerente. Eu vejo na 6 formas de unidade uma explicação sensata, coerente da doutrina da Palavra de Deus. Eu não vejo contradições com o próprio texto da Palavra de Deus. Vejo coerência também em continuarmos a subscrever os credos antigos da igreja, como os 3 credos ecumênicos, tá? Nós poderíamos até colocar aí o credo da Calcedônia, né? Mas nós subscrevemos realmente esses 3 credos, porque realmente eu vejo coerência em tudo isso. Eu estou vendo identidade, fidelidade tradicional, não é? Coerência com aquilo que foi resumido nos credos, não é? E o que está resumido nos credos está muito bem, digamos assim, explicado em nossas confissões também hoje, catecismo, confissão de fé, cânones. E por isso, porque eu encontro maior coerência, eu permaneço como um cristão reformado, confessional, tá? Defendendo ainda essas doutrinas. Mesmo assim, respeitando as demais tradições. Porque qualquer problema que venha de tudo isso tem a ver com as nossas limitações. Eu sei que eu falar isso não vai adiantar nada, porque,
quem está ouvindo de repente, que é um católico romano, talvez tenha orgulho demais da sua tradição e pense, não, de jeito nenhum, esse professor de maluco, né? A tradição acima de tudo. Meu irmão, eu lamento se você pensar assim. Talvez você seja evangélico e quando assistir esse vídeo, pense bem assim, esse cara tá doido, nunca, jamais, não é? Eu rejeito tudo que me cheira a catolicismo romano. Quer continuar com esse orgulho também? Continue. Eu digo pra você, evangélico, você está perdendo muito, tá? Querer rejeitar a história da igreja é querer tapar o sol com a peneira, tá? Você está perdendo muita coisa, não é? E qualquer outro grupo, não é? Defenda sim a sua denominação, de repente, não é? A tradição a qual você pertence, mas faça isso sabendo que você é passível de erro, sua tradição não é perfeita, tá certo? Você pode até achar mais coerência na sua tradição, mas ela não é perfeita. Perfeito é Cristo, perfeita é sua palavra quando ele vier. Então, não é? Chegaremos a uma conclusão final de tudo isso, tá bom? Muito obrigado, desculpa aí pelo vídeo gigantesco de 30 minutos, mas aproveita aí. Deus abençoe.